Por isso que a gente conversa agora com quem é especializado no assunto. A Karina Oliani é médica, especializada em resgate em áreas remotas. Então eu imagino, Karina, aliás, obrigada pela gentileza, tá? De estar com a gente por aqui. Eu imagino o seu desespero, né? Angústia ao ver um caso como esse, você que é especializada no assunto, que sabe que as pessoas, a gente não pode culpar a vítima, e você deve estar vendo cada comentário, hein, que vou te contar um negócio. Não pode culpar a vítima, a culpa é de quem não oferece uma estrutura. O que você observou à distância de complexidade desse caso, Karina? Bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar, Elisa, pontuando que para quem está olhando do conforto de casa e não teve presente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas frente às informações que nós já temos, o terreno era realmente muito desafiador, né? Fazer resgate em alta montanha, em vulcão, em altitude extrema, realmente é para equipes especializadas e treinadas. E a gente tem que considerar que a Indonésia é um país pobre. E, infelizmente, países pobres não contam com equipes treinadas e com equipes de resgate. Nós, no Brasil, a gente tem que se considerar realmente privilegiado, porque nós temos equipes muito capacitadas, como os nossos bombeiros, como o Cosmos, como o Grau, por exemplo, que são equipes altamente especializadas e treinadas, mas isso custa muito caro. E normalmente, quando eu saio do Brasil, eu sou uma pessoa que já tive em 125 países, eu realmente percebo que os outros países não têm essa cultura que tem aqui no Brasil de dispor de um resgate especializado e treinado para as pessoas que vão para a montanha. Então, normalmente é cada um por si, e aí está a importância de você realmente ter um seguro resgate, porque normalmente essas situações são muito complicadas. Eu já trabalhei no Everest, por exemplo, como socorrista, sou pilota de helicóptero também, então eu posso te afirmar que pelas condições do Monte Rinjani, que é um local de 3.700 metros de altitude, pouquíssimos helicópteros conseguem ter sustentação para voar nessas altitudes extremas, tá? Teria que ser realmente aí um helicóptero especializado, como um B3, e aí, e ainda por cima, a visibilidade, por conta da umidade das nuvens, pode tornar esse voo impossível. O que eu faria diferente se eu fosse as autoridades indonésias, eles sabendo que as tragédias no Monte Rinjani não são raras, elas são razoavelmente frequentes, a gente sabe de outras mortes que aconteceram lá nos últimos anos, eles teriam sim que ter um tripé de resgate em altura, como esse que está sendo mostrado agora, que é para esse tipo de terreno. Porque essa pedra do vulcão, que é um tipo de pedra que a gente chama de pomes, ela é extremamente friável, quebradiça, instável. E se não fosse, a Juliana teria conseguido sozinha subir de volta para a trilha. Então isso prova a Importante isso. dificuldade de você andar nesse terreno, que quanto mais você tenta subir, você é jogado para baixo. Karina, E isso também Oi. só aproveitando, desculpe, aproveitando o gancho que você nos trouxe, a informação é que você também é piloto de helicóptero. Então, isso é um a mais que para a gente é excelente de poder tirar uma dúvida. Antes de passar a palavra aqui para as minhas colegas, o que é essa coisa do ar rarefeito? As hélices do helicóptero, elas não giram habitualmente como quando você está mais perto do nível do mar? Em altitude, é mais complicado para o helicóptero voar? Elisa, se a gente for fazer uma analogia simples, o ar, conforme a gente vai ganhando altitude, ele vai ficando mais esparso, as moléculas vão ficando mais separadas e não tem sustentação para as pás do rotor principal bater e sustentar o peso do helicóptero. Então, por exemplo, 3.700 já é considerado uma altitude bem elevada, mas no Everest, então, que é 8.000, né? 8.848, é mais difícil ainda os helicópteros conseguirem chegar nessa altitude. A gente tem que tirar todo o peso de dentro do helicóptero, assento, colocar um piloto leve, colocar pouco combustível para o helicóptero ficar bem leve, para ele conseguir ter sustentação para voar num ar tão rarefeito assim, por conta da altitude, né? De estar acima do nível do mar.